paz seja convosco, um bom dia. Hoje não vamos olhar para este capítulo de Jeremias na Bíblia, tentando encontrar apenas frases bonitas ou respostas rápidas. Hoje vamos entrar em um dos capítulos mais humanos, mais pesados e mais sinceros da Escritura. O capítulo 20 de Jeremias não mostra um herói triunfante, não mostra um homem cheio de forças emocional, mas mostra alguém que acordou desmotivado para vencer mais um dia, né? Ele mostra um homem emocionalmente esmagado, mostra alguém cansado, mostra alguém ferido, humilhado, decepcionado, que tentou desistir, mas não conseguiu. E talvez exatamente por isso tanta gente se identifique com o Jeremias que é relatado no capítulo 20. Existem pessoas que continuam respirando por fora enquanto estão desmoronando por dentro. Jeremias 20 é um capítulo de quem já chegou no limite emocional, de quem faz o certo e mesmo assim sofre, de quem ajuda e recebe ingratidão, de quem está cercado de pessoas e ainda assim se sente sozinho, de quem tenta se calar, mas existe algo dentro queimando, né, impossibilitando que esta voz se cala. Talvez hoje existam pessoas aqui exatamente assim. Pessoas cansadas de lutar, pessoas que já apanharam emocionalmente tanto que nem conseguem mais explicar o que sentem. Pessoas que continuam funcionando por obrigação, mas não sabem quanto tempo ainda consegue suportar. Porque a dor de Jeremias não era superficial, era uma dor dentro da alma, era uma dor que o consumia, porque ele falava a verdade, mas era confundido com alguém que estava criando tumulto. O capítulo começa dizendo que Pazur, sacerdote do templo, mandou espancar Jeremias e colocá-lo no tronco. Perceba algo importante. Quem mandou ferir Jeremias não foi um criminoso qualquer, não foi um inimigo desconhecido, não foi alguém ligado aos seus inimigos, foi ligado ao altar, alguém de dentro, alguém que convivia com ele. E isso revela uma das maiores dores e mais difíceis da vida. Muitas vezes as feridas mais profundas não vêm de estranhos, vêm de pessoas próximas. Há dores que machucam porque acontecem exatamente porque não vêm de pessoas estranhas. Mas existe as dores que machucam ainda mais, porque é, foi causada, né, por pessoas próximas, por pessoas que deveriam te acolher, né? Pessoas às vezes até de sangue, né? Causa essas dores e isso dói muito mais, porque esperamos destas pessoas mais compaixão, mais cuidado. E Jeremias ele foi exposto publicamente, né? E talvez alguém pense, mas era apenas um castigo físico. Não, não era só isso. Era muito mais do que isso. Era humilhação, constrangimento, destruição emocional. Ele foi colocado diante das pessoas, observado, ridicularizado. Existe uma dor específica em sofrer diante dos outros, né? Porque além de haver uma agressão, vem o olhar das pessoas, os cochichos, os julgamentos silenciosos, a vergonha. O ser humano suporta muita coisa escondida, mas quando sua dor vira espetáculo, algo quebra dentro dele. Talvez Jeremias tenha passado aquela noite preso no tronco, sem conseguir dormir, com o corpo doendo, com a mente acelerada, com perguntas destruindo sua cabeça. Vale a pena continuar? Por que estou passando por isso? Por que obedecer está me destruindo tanto? E aqui entramos numa dor muito profunda. Jeremias não estava sofrendo porque era rebelde, ele estava sofrendo porque era exatamente obediente. E isso destrói emocionalmente muita gente. Porque quando alguém sofre pelas próprias escolhas erradas, ainda consegue encontrar uma lógica. Mas quando você faz o certo e mesmo assim é atacado, a alma entra em conflito, a tua fé balanceia, né?
Você começa a perguntar, então, vale a pena ser correto? Vale a pena falar a verdade? Vale a pena ser íntegro? E muitas pessoas neste momento perdem a sua fé, esquecem dos princípios, porque ser atacado quando está certo é uma afronta à sua integridade. Quantas pessoas abandonaram o princípio porque não suportaram sofrer fazendo certo, né? Jeremias estava tentando salvar pessoas, ele alertava, corrigia, advertia, tentava impedir destruição, mas as pessoas reagiam como se ele fosse o inimigo. E isso é extremamente humano, porque muitas vezes quem tenta se preservar é acusado de destruir. Quantas mães sofrem isso? Quantos pais sofrem isso? Quantas pessoas tentam ajudar alguém e recebem o ódio em troca? Existe uma dor gigantesca em dar o melhor de si e receber ingratidão. Você ajuda e recebe rejeição. Você se preocupa e recebe frieza. Você entrega amor e recebe desprezo. Isso vai cansando a alma lentamente. A Bíblia diz em Jeremias que Jeremias virou motivo de riso o dia inteiro. Imagine isso. A presença dele provocava deboche. As pessoas não apenas discordavam dele, elas zombavam dele. Imagina abrir a boca e perceber que ninguém leva a sério, né? Ninguém vai entender o que você está falando. Imagine falar algo importante e ver pessoas revirando os olhos. Imagine carregar uma mensagem pesada e ser tratado como exagerado. A zombaria contínua desgasta emocionalmente. Não é uma pancada única, é uma corrosão diária. Você acorda sabendo que será rejeitado novamente. Isso gera ansiedade, gera exaustão, vontade de desaparecer. E talvez alguém aqui entenda exatamente isso, porque existem pessoas cansadas não apenas pelos problemas da vida, mas pelo desgaste emocional de serem constantemente invalidadas, né? Jeremias entra numa fase onde ele questiona Deus, né? Diz algo bastante assustador. Senhor, por que tu me persuadiste? Em algumas traduções, por que fui atraído, fui seduzido, fui convencido? Isso não é rebeldia vazia. Isso é o grito de alguém emocionalmente esgotado. Jeremias sente algo como se tivesse sido conduzido para uma missão que só trouxe sofrimento. Ele imagina que obedecer a Deus lhe dará paz, mas encontrou perseguição. Imaginava que seria compreendido, mas encontrou solidão. Imaginava que a fidelidade produziria honra, mas encontrou humilhação. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Faz o certo e apanha. Você tenta manter a família e é tratado como problema. Você luta para preservar valores e é chamado de exagerado. Então a alma começa a cansar. E aqui precisamos quebrar uma mentira muito perigosa, que pessoas espirituais também chegam no limite emocional, elas não são máquinas. A Bíblia nunca escolheu isso, né? Escondeu que a pessoa que teria uma intimidade maior com Deus deixaria de ser humano. Elias pediu a morte, Davi chorou até perder as forças, Jó amaldiçoou o dia em que nasceu, e Jeremias também desmoronou, porque fé não transforma seres humanos em máquinas. A pessoa que tem fé e tem intimidade com Deus continua sendo o mesmo humano, né? Jeremias decide desistir, né? Ele pensa, não vou mais falar. Mas então acontece uma das partes mais profundas da Bíblia. Porque ele diz, a sua palavra era no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Muitos enxergam esse texto apenas como entusiasmo espiritual. Mas existe um sofrimento aqui. Porque fogo também consome. Jeremias tenta se calar, mas não consegue. Quando fala, é perseguido. Quando tenta ficar calado, é consumido por dentro. E fica preso entre as duas dores, né? Aqui é o verdadeiro jargão. Entre a cruz e as espadas, né? Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro, né? Porque não há como correr, não há para onde correr, né? Ou ele fala e é zombado, ou ele cala a boca e é consumido pelo fogo, né? E não é um fogo qualquer, né? É um fogo que arde, algo que o consome por dentro.
E ele fica entre essas duas dores, a dor externa e a dor interna. E é exatamente o que torna isso muito profundo, porque existem pessoas tentando abandonar aquilo para o qual nasceram, mas o propósito continua queimando dentro delas. Tem gente que tentou sufocar dons, sufocar sentimentos, chamados, sonhos, mas aquilo continua vivo, porque o propósito não é entretenimento. O propósito é fogo, e fogo não apenas ilumina, fogo também arde, fogo consome. Há pessoas que querem viver grandes propósitos sem passar pelas dores que acompanham o propósito. Mas toda vontade carrega um preço. E a vontade de servir a Deus tem um preço. As pessoas não podem achar que servir a Deus é uma brincadeirinha, que servir a Deus é encontrar paz eterna, que é encontrar solução para todos os problemas. Servir a Deus tem um peso e não um preço, né? Que não é fácil às vezes para pagar. E Jeremias sabia disso, né? Ele enfrentou solidão por causa disso. Então o capítulo fica mais pesado quando Jeremias diz: todos os meus amigos aguardam que eu tropece. Isso é muito profundo, porque é de onde a gente procura tirar forças e não vem. De quem está perto, de quem é amigo, de quem aconselha. E ele não consegue mais confiar em ninguém. Sua mente entra em um estado constante de vigilância. Ele começa a medir palavras, desconfiar de olhares, interpretar silêncios, e é desgastante, psicologicamente extremo, né, o desgaste que ele passa, porque viver sem segurança emocional destrói lentamente a alma. E aqui existe algo muito doloroso. Jeremias não foi abandonado apenas por inimigos, foi abandonado por pessoas próximas. Há feridas que entram mais fundo exatamente porque vieram das mãos conhecidas. Talvez alguém aqui saiba exatamente o que isso significa. A traição mais amarga não vem do inimigo declarado, vem de quem caminha ao seu lado. E depois que alguém é ferido repetidamente, o coração começa a viver em alerta. A pessoa já não relaxa, já não consegue confiar, já não sente segurança. E Jeremias estava emocionalmente cansado de se proteger, né? Ele questiona a fé dele, ele entra em desespero no coração dele. E mesmo assim, em meio ao caos emocional, Jeremias declara: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Perceba a luta interna dele. Ele, em alguns momentos, ele parece afundar, e em outros encontra força para continuar. E é extremamente humano isso, porque a nossa vida é de altos e baixos, né? Porque as pessoas feridas emocionalmente não vivem apenas triste o tempo inteiro. Elas oscilam. Há momentos de fé, momentos de desânimo, de esperança, de exaustão. E talvez isso seja importante para alguém ouvir hoje. Você pode amar a Deus e ainda assim estar emocionalmente cansado. Uma coisa não anula a outra. Você pode chorar e ainda continuar de pé. Pode estar ferido e ainda não ter abandonado a fé. Pode estar cansado e mesmo assim continuar caminhando. Jeremias prova isso, né? E com essa posição dele, com o sofrimento que ele tinha naquele momento, ele chega ao fundo do poço. E aí chegamos numa parte do capítulo onde a parte fica muito pesada. Jeremias amaldiçoa o próprio nascimento. Isso é gravíssimo emocionalmente. Ele não está apenas dizendo: hoje foi um dia ruim. Ele está dizendo: eu gostaria de nunca ter existido. Observe o nível da dor. A vida se tornou pesada demais. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu, questiona por que saiu do ventre. O sofrimento prolongado começa a destruir sua capacidade de enxergar a esperança. Ele desejava que o ventre da mãe se tornasse o túmulo dele, né? Ele amaldiçoa quem trouxe a notícia ao pai. E isso acontece com muitos seres humanos. Quando a dor é prolongada demais, o amanhã começa a parecer apenas repetição de sofrimento do hoje. A mente começa a perder esperanças. E Jeremias estava cansado de apanhar por dentro e por fora também. Aí talvez esta parte mais dolorosa de Jeremias não seja a expressão de um homem de Deus, mas é sim a expressão de um ser humano, né? E Deus permite que tudo isso fosse registrado. Aí nós encontramos uma parte muito importante,
porque Deus não apagou o desafio, o desabafo, as lágrimas que ele jorrou. Ele não censurou a dor. Ele não falou, não, não vou permitir que alguém escreva isso para que não venha a atingir seres humanos posteriores. Não, ele realmente permitiu que isso fosse escrito e mostrado, porque mostra algo muito importante. Deus não quer personagens religiosas decoradas. Ele quer sinceridade, ele quer que a gente seja espiritual de verdade. Muita gente acha que espiritualidade é fingir força. E não é. Jeremias mostra o contrário. Espiritualidade é também abrir a ferida diante de Deus, sem maquiagem emocional. Talvez alguém tenha aprendido a esconder a própria dor até dentro da igreja. E aqui nós vamos para uma parte onde é relatado na Bíblia da mulher que desce em busca do profeta, deixando o seu filho morto, e alguém pergunta e ela diz, vai tudo bem. Existem momentos da vida que não dá para dizer que está tudo bem. Essa parte às vezes é mal interpretada. Não é você não dizer o que está acontecendo e sempre dizer que está tudo bem. É você não dizer para pessoas erradas o que está acontecendo. Ela foi e disse para a pessoa certa o que estava acontecendo. Então, aqui você pode entender que diante de Deus você pode rasgar as suas vestes, rasgar a sua alma e contar abertamente, porque ele já sabe, não tem como esconder dele. Só que ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir a tua boca falando. Então você pode, diante de Deus, rasgar. E talvez a gente tenha receio de fazer isso, mas é o correto. Não contar para pessoas que não vai te ajudar, mas contar para Deus, ou para alguém que Deus te instruiu a contar, né? E aqui a gente aprende a responder, está tudo bem, quando na verdade não está? Não. A gente aprende diante de Deus a responder, não está bem, pai. Não está bom, né? E Deus vai ouvir. Está tudo bem para aquela pessoa que espera que veja que você esteja realmente caído, porque existem pessoas que ficam esperando isso, né? Não entende quando você está sorrindo, mas celebra quando você desmorona. E Jeremias mostra que Deus suporta ouvir nossa verdade. Na hora que precisamos estar diante de Deus, não precisamos estar fingindo. Precisamos ser realmente quem somos, né? Da maneira que estamos. E Jeremias termina esse capítulo não sorrindo, né? Ele não termina o capítulo com alegria. E isso é muito importante, porque a Bíblia não vende a ideia de que toda batalha emocional termina instantaneamente, né? Existem dores que precisam ser atravessadas passo a passo. Existe noite longa, existem processos demorados, né? Existem coisas que precisam ser tratadas, senão tornam um tipo de bloqueio na vida da gente. E isto é pensar humanamente. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde e nos faça entender que estar no caminho dele, querer a intimidade com ele, querer a presença dele, tem um preço e que possamos estar dispostos a pagar este preço. O alimento que você come, que deve ser consagrado a Deus, em qualquer lugar que você for, consumir um alimento, consagre aquele alimento ao Senhor. Você não sabe de onde ele veio, quem fez, quem desejou alguma coisa. Então consagre, porque o Senhor transforma a maldição em bênção. Consagre as roupas que você compra, sempre que chegar, que você lavar, consagre ao Senhor. Os brinquedos, as peças na sua casa, móveis, sua casa. A gente unge a nossa casa consagrando a Deus e às vezes traz coisas que a gente não sabe qual foi a intenção daquele feito, não é? Não sei por que eu estou falando isso, certamente é para alertar alguém aqui. E lembre-se, o Senhor, ele é capaz de transformar a maldição em bênção. Então, a gente unge e crê que o Senhor está nos dando livramento, inclusive na nossa cabeça, na nossa mente e no nosso coração. Ele é capaz de transformar assim, tratar as feridas e você entender que o perdão é aquilo que é dado não porque você esquece do que aconteceu, mas porque você se lembra da situação e aquilo já não te dói mais. Você sabe o que houve.
mas aquilo já não te afeta, já não interfere mais nas suas emoções, porque agora você é livre em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém. Mais alguém? Shalom. O Senhor é aquele que cura as feridas que Ele mesmo faz. Muitas vezes os momentos de dor são agonizantes, mas como nós respondemos a esta agonia do nosso coração? Muitas vezes essa cura, ela é imediata e muitas vezes ela é processual, como você disse, no passo a passo. O processo muitas vezes é demorado. E o que nós fazemos diante da demora? Como nós reagimos diante dessa demora? Permanecemos firmes ou vacilantes? O Senhor nosso Deus é aquele que transforma lágrimas em aliança. Ele transforma lutos em recomeço. O fogo que destrói é o que também purifica. Águas que destroem também, elas também podem purificar. E isso tudo para a gente poder receber algo maior. E tudo vai dar nossa resposta nestes dias. Tiveram dias na minha vida que, em meio a uma adoração, até feliz na igreja, por exemplo, no templo, né, na comunidade, todos estavam adorando e eu estava com as mãos levantadas e chorando. Era um choro de dor, porque eu estava passando por um problema muito sério. E eu resolvi adorar no momento de choro. Eu falei, eu vou fazer o contrário. Eu vou confundir o inimigo. E nas horas de choro eu adorava. E várias vezes, quando eu estou passando por momentos de muita felicidade ou muita tristeza na vida, porque nós somos como as batidas do coração. A batida do coração, ela sobe, desce, sobe, desce. Isso demonstra porque nós estamos vivos, né? Por isso isso acontece. E vários momentos eu me lembro dessa cena. Eu me lembro de eu estar com as mãos levantadas, chorando, mas adorando. E a resposta que nós damos às nossas dores vai trazer uma resposta ao nosso coração, vai trazer uma firmeza a nós. Eu passei por muitos momentos terríveis, sim, mas o Senhor, nosso Deus, é aquele que Ele é fiel e Ele transforma. Realmente Ele é fiel e Ele é Deus do impossível. Ele transforma realmente todas as coisas. E Ele faz com que um luto vire um recomeço. Ele faz com que dores se tornem em alegria. Ele cura, Ele passa o bálsamo de Gileade nas nossas dores. Basta que nós permitamos isso, que a gente permita que o Senhor faça isso. No passo a passo, se firmar com Ele. Tá chorando, mas adore. Tá chorando, mas fique com Ele. Se você não tiver forças para adorar em meio a lágrimas, em meio à dor, mas se apegue a Ele. Grude na palavra do Senhor, porque Ele vai fortalecer. Pode não ser imediatamente, como um milagre, mas no processo, Ele vai chegar. Tenha paciência. Eu já contei o testemunho de um amigo que ele orou 10 anos para a esposa dele se converter. 10 anos, não são 10 dias. Para quem já viveu uma busca intensa de muito tempo na presença do Senhor, sabe o que isso significa. Eu não busquei em relação a algumas coisas por 10, mas por 5 anos eu vivi. E ele alcançou o favor do Senhor ao ponto de hoje ela ser uma pastora muito usada pelo Senhor, mãe de multidões. E eu acompanhei de perto esse processo. E é muito forte, mas ele permaneceu na presença do Senhor. Não abandonou a sua família de jeito nenhum, estava sempre fazendo todo o possível, e ele com um jeito
que o Senhor deu, com ideias, com testemunho, ganhou a sua esposa para o Senhor. E hoje os dois servem o reino de uma maneira brilhante. E Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. E nós temos que ser testemunhos vivos de que o Senhor faz. É possível. Nós só precisamos permanecer. Amém. Amém. Eu conheci uma que orou 12 anos. E quando Deus concedeu o favor, 3 anos depois, recolheu ela. Mais alguém? Fazer que nem meu amigo Caselato agora. Dou-lhe uma. Shalom, 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 shalom. Pois é, meus irmãos, a palavra de hoje aí é aquela que eu costumo falar, que esvazia a igreja, né? Porque aí traz a real de uma decisão quando você escolhe servir ao Senhor ou servir a sua carne, né? Então, assim, eu digo isso porque eu não estou nesse caminho há 3 meses, nem há 3 anos, nem há 30 anos. É mais do que isso. Então, assim, a gente sabe que esse grupo aqui, o senhor tem separado aqui para se falar muita coisa que a gente não vai ouvir em reuniões formais de igreja, né? E a gente tem liberdade aqui para compartilhar, né? Eu costumo falar também o seguinte, que numa empresa, quando 2 sempre concordam, um não é necessário, né? Então, nós estamos num grupo eclético aqui, que uns estão sem igreja, outros estão em igrejas bem tradicionais, outros já passaram por igrejas bem descoladas, né, entre aspas, depois transitaram para um outro meio bastante formal. Então, assim, a gente tem muitas linhas de pensamento aqui, de crenças, né? Mas por isso é que a gente tem liberdade aqui de ouvir muitas coisas, muitas ideias, né? Então, como a gente costuma dizer também, se você não está preparado ainda para ouvir determinadas coisas, ou se você ouve e não aceita, fica até meio revoltado, coloca no freezer, né? Se você não entende, você deixa no freezer congeladinho lá que uma hora Deus descongela e aí você vai degustar aquela comida. E isso tem acontecido comigo, né? E nós estamos chegando num tempo agora que as pessoas vão ter que sair de cima do muro. E eu estou dizendo assim, desde líderes religiosos que lideram milhares de pessoas, até o próprio membro de uma comunidade, de uma igreja, né? Por quê? Porque essa era aqui que nós estamos vivendo, esse mundo que nós estamos vivendo, ele está chegando no final do mundo como a gente conhece. Não estou dizendo que o mundo vai acabar, né? Que vai cair um meteoro, que o mundo vai sumir, não. Mas esse mundo que nós vivemos, do jeito que ele é hoje, ele está chegando no final. E a gente tem a prova disso a partir de 2020, né? De 2020 para cá, o mundo mudou completamente, né? Depois da pandemia que houve. Então, muitos serão levantados e já estão sendo levantados nesse tempo aqui para trazerem palavras de confronto, como as que têm sido ministradas aqui, e as pessoas vão ter que sair de cima do muro. Ou você vai amar a sua vida, a sua zona de conforto, e vai ficar sem a vida eterna, ou você vai tomar a decisão de realmente colocar sua carne de lado, matar sua carne e obedecer à vontade de Deus, como está lá escrito em João 12:25, na tradução ACF, que é o Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Talvez isso não tenha muito sentido para você hoje,
Mas quando você começa a abrir mão, a, a renunciar determinadas condutas na tua vida que te levam para um nível de purificação, que nem a gente fala purificação aqui dentro do contexto cristão, né? Não faz nem sentido para as pessoas, porque nós não fomos ensinados o que é a profundidade da purificação. E eu também nem vou entrar nisso, mas se você ficou curioso, começa a pedir para o Senhor te revelar, que Ele vai revelar. Então, assim, a gente não tem noção muitas vezes do que é, nem do que é purificação. Aí, quando você avança um pouquinho mais para santificação, é outro nível, você já subiu outro nível. Aí, quando você vai para consagração, é outro nível. E existem mais uns 4 níveis aí para cima que a gente também não, nós também não fomos ensinados, né? Quando você entra nesse processo, até as pessoas mais próximas de você, mais próximas que estão debaixo do teu teto, se voltam contra você, te chamando de radical, te chamando de como é que é outra pessoa, de beato, né? Não é beato, é mais no contexto católico, né? Mas de radical, de fanático religioso, né? De fanático, né? Mas para isso nós somos criados, né? A gente tem comentado várias vezes aqui que o que nós somos? Nós somos, na realidade, na nossa essência, seres espirituais vivendo uma experiência humana. E quando você começa realmente a entrar nessa dimensão, a gente começa a sentir um pouquinho do que Jeremias sentiu, né? Os próprios amigos dele desejando que ele se calasse, que ele morresse, outras pessoas dentro do contexto religioso tentando acabar com ele, né? Então, nós estamos nesse momento, sabe, gente? É o tempo de sair de cima do muro. Quem está procurando igreja, quem está procurando se aproximar de Deus para ganhar casa, para ganhar carro, para ter helicóptero, entendeu? Para entrar num relacionamento, num namoro, num casamento que vai ser só alegria, só felicidade, ter uma saúde inabalável que nunca vai acontecer nada com você, você ser feliz, só sorrir, é tudo lindo, maravilhoso. E a maioria é isso que quer, é isso que está buscando dentro das igrejas. Você quer ver igreja lotar, é falar o seguinte: vem aqui que você vai ser rico, vem aqui que os seus problemas de relacionamento vão acabar todos, você vai ser curado, entendeu? E vai ser tudo maravilhoso. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem isso para depois continuar a viver a vida delas como elas querem, não é como Deus planejou que ela tivesse. Então é nesse sentido que essa frase aqui faz sentido. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E neste mundo, quem odeia a sua vida, ganhá-la-á. Então, já chegou o momento, sabe, da gente sair de cima do muro, fazer uma escolha. Ou você realmente entende que você só será pleno, ainda que sofrendo muitas vezes, porque o sofrimento faz parte do refino. E eu já passei isso na minha vida, sabe? Há 25, 30 anos atrás, eu fui para Portugal, fui para a Europa, morar lá, e quem ia me apoiar lá, quando eu cheguei lá, eu é que tive que apoiar, entendeu? Então, assim, não foi um tempo fácil, foi um tempo muito difícil, porque eu saí de um conforto que eu tinha aqui, morando com os meus pais, tendo carro zero, trabalhando em multinacional, eu abri mão de tudo isso para ir atrás de uma conquista na Europa, e nunca mais voltar para o Brasil. É isso que eu queria. E quando cheguei lá, me deparei com uma situação muito, muito difícil, muito desafiadora. E ao longo da minha vida, eu passei por momentos onde eu não cheguei a amaldiçoar o meu nascimento como Jeremias, né? Mas eu pensava assim, bom, pior do que está, só se eu morrer. Se eu morrer,
eu vou para o Senhor, então tá tudo certo. Eu pensava dessa forma porque a temperatura estava muito alta, né? Então, esse processo todo vai refinando a gente. E quando eu pensava isso, quando eu estava nesses momentos assim difíceis, eu questionava, eu falava assim, Deus, mas eu estou me esforçando para fazer as escolhas certas, para te seguir, para continuar no caminho, Deus, e por que está desse jeito? E muitas vezes Deus não respondeu, mas ele trazia de imediato para mim a história, sabe de quem? De José do Egito, né? Que fugiu do pecado, e foi jogado num calabouço ali, numa prisão, né? Então, acho que a maioria aqui conhece a história de José do Egito. Então é isso, sabe, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Essa palavra que é uma palavra de reflexão, é uma palavra de decisão. O caminho com Deus não é um caminho para você se manter na zona de conforto, muito pelo contrário, mas é a única coisa que nos vai dar uma vida eterna com Ele, uma vida eterna que vai realmente valer muito a pena, porque esses 70, 80, 90 anos aqui, o que que é isso perto da eternidade? Então vale a pena realmente você sair de cima do muro, tomar a decisão que venha o que vier para te refinar, para te purificar, santificar e consagrar, vale a pena pagar esse preço, como o Elby começou a falar no início, porque tem custo, né? A salvação é de graça para as pessoas, mas não foi de graça para Yeshua, que morreu ali sendo dilacerado na cruz, né? Para que a gente tivesse a oportunidade de fazer uma escolha e trilhar esse caminho. Amém? Desculpem. Fecha com oração aí, meu amado. Oi? Fecha com oração. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado porque estamos sendo forjados, confrontados, sabemos que a vida nessa dimensão aqui não é fácil, não é simples, principalmente quando decidimos te obedecer. Te pedimos aqui em concordância, sustenta cada um de nós, Senhor, dá forças, restaura emocionalmente, financeiramente, fisicamente, mentalmente. Oh, Pai, restaura cada um, dá forças aqui através do teu Santo Espírito, Senhor, para que a gente continue essa jornada, para que a gente possa fazer as renúncias que o Senhor deseja em nós, para sermos purificados, santificados e consagrados, para alegrar o teu coração e conquistarmos a vitória final, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Amém, amém e amém.